Nós já estávamos aqui num papo bonito aqui com o Dão, com a Níger, né? Tomando chimarrão, ele e o dele, né? A Níger que tá sem o chimarrão, né, Níger? Tu não é, mas tu é chimarreira também, né? Só, não deu tempo. Não deu tempo. Ah, bom. Domingo, né? Ah, mas é porque tinha que ter levantado mais cedo, É, né? mas é domingo. É, mas Domingo tem Eu que então, ser. gosto de dormir um pouquinho mais um dos dias aí, mas é isso aí. bom Mas dia, chimarrão então, Depende, não. domingo é Bom madrugada, dia. né? domingo é Aham. madrugada, né? Isso é muito bom, é É. verdade. Então, bom Vamos de dia às tarde nossas hoje, bom dia. amigas, amigos, internautas. Nós estamos convidando vocês a entrarem na nossa live, né? Já tivemos aí um bom papo aqui com o Dão Real, com a Níger Oliveira. Já está entrando o Marcos Ventura. Bom dia, Marcos. O primeiro aqui temos que elogiar ele. Então, bom dia. Já faz o seguinte, já compartilha e já curte a live aí para que mais gente possa ter oportunidade, porque hoje nós vamos fazer um debate que eu diria assim que é um dos debates mais fundamentais do nosso país, né? Sem que o nosso país enfrente o problema dos impostos e de impostos justos, nós vamos continuar patinando no lodo, né? A maioria do povo vai continuar patinando, e vai ter dificuldades da gente ter efetivamente um país melhor, um país mais justo. Entrou também a Dinorá Cunha. Bom dia, Dinorá. Entrou a Pamela Vieira. Bom dia. Já vou convidar vocês duas a curtir, a compartilhar. Se quiserem comentar, eu estava dando aqui o início, que nós vamos discutir um dos temas fundamentais do nosso país, né? Sempre lembrando, nós estamos discutindo esse tema também no âmbito, no tempo, dessa tragédia aí do Covid. A gente, depois que passou de 100 mil mortos, parece que meio que sossegou, e parece que não alcança mais o tamanho da tragédia, pois nessa semana foram mais 7 mil que faleceram por conta do Covid, ou da Covid. Então, nós precisamos continuar tendo isso como um elemento fundamental, quer dizer, cobrando dos nossos governos uma atitude mais responsável, não é com propagandas imbecis como essa da cloroquina que nós vamos enfrentar um problema tão grave, uma pandemia tão, enfim, que aterroriza o mundo inteiro, né? E é um pouco dentro do contexto da Covid que nós precisamos discutir o tema da reforma tributária. Eu fiz durante esta semana, Dão e a Níger, uma pequena série no meu minuto, né? Todos os dias eu faço uma pequena publicação de 1 minuto, e, e usei 4 dias dessa semana exatamente para tratar primeiro sobre a importância desse debate dos impostos, né? O segundo, um pouco, vamos dizer assim, o contexto, esse debate no âmbito mais mundial. Depois debati um pouco as propostas do que hoje estão em discussão, as principais, enfim, as centrais. E, por último, falei, inclusive, Dão, e publiquei na minha rede, né, essa proposta do Instituto de Justiça Tributária, junto com os trabalhadores e trabalhadoras da Receita Federal do Brasil, vamos dizer assim, do imposto justo, né? Não sei se dá para ver aqui, né? Tributar os super ricos, né? Que é o cabeçalho, enfim, da publicação que não vamos debater aqui hoje, né? Na verdade, é um tema que assusta um pouco. Eu quero dar bom dia também aqui a Rê Domingues, um ótimo domingo, ela nos deseja, a Nara Silva, o André Dutra, o Raul Kahn, o Carlos Magno. Agradecer a vocês, enfim, pedir a vocês que curtam, que compartilhem essa live, porque, como eu disse, nós vamos ter aqui um dos debates mais fundamentais do nosso país, enfim, das necessidades. Também saudar a Marcela, né, minha jornalista, que está nos ajudando aí nessa caminhada que nós estamos fazendo neste ano de 2020. Logo, logo nós teremos as eleições, enfim, nós estamos, na verdade, também fazendo esses debates já com vistas ao nosso posicionamento mais geral em relação aos grandes temas. O que é que nós vamos ter aqui hoje? Nós vamos ter duas pessoas que têm uma grande trajetória
nessa discussão sobre o tema dos impostos. O Dão Real, ele é servidor da Receita Federal do Brasil, é vice-presidente do Instituto Nacional de Justiça Fiscal, né, que, na verdade, tem sido a ponta de lança do debate sobre justiça fiscal no Brasil, e, inclusive, o título dessa live aqui é possível nós termos impostos justos? Né? Essa é a pergunta que a gente precisa... A gente sabe que desde que a humanidade se organizou, ela precisa de impostos. São os impostos que pagam as contas da água, da saúde, da educação, das estradas, enfim, as contas que um governo precisa dar conta, né? Enfim, então, o mundo tem impostos desde os tempos da Bíblia, né? Desde antes da Bíblia, inclusive, né? Então, esse é o método que a humanidade se organizou. Mas é possível que eles sejam justos? Então, o Dão tem essa trajetória federal, e a Níger trabalhou muitos anos aqui, é uma economista desse grupo de economistas mais ligados aos temas, enfim, da justiça, da luta pelos direitos, né? Trabalhou muito tempo junto à Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, conhece profundamente todo o tema tributário do Estado do Rio Grande do Sul, e é com eles que nós vamos fazer, então, esse debate, enfim, essa construção aqui hoje. Cada um de vocês pode mandar questões, propostas ou perguntas também através do nosso WhatsApp, né? Saudar também agora, entrou a Marcele Collin, o Jandir Ponce, o Edson Kowalski, obrigado a vocês, então curtam, compartilhem, comentem, todos podem acompanhar esse debate e também colocar temas aqui para os nossos debatedores. Então, vamos começar um pouco, então, esse bate-papo aí, dando o teu bom dia, Adão. Bom dia, Tarcísio, bom dia, Níger. Uma satisfação poder estar aqui. Agradeço o convite e vamos aí propor algumas reflexões, né, sobre esse tema que é tão importante para todo mundo, tão importante para toda a sociedade, mas que, infelizmente, não é popularizado. É um tema que é dominado por uma elite, é dominado pelos grandes empresários, enfim, e isso faz com que acabe recaindo o peso muito mais sobre os mais pobres do que sobre os mais ricos, né? Dá o teu bom dia também, Aníger. Aliás, tu dá o bom dia, mas mostra esse cartaz que tem atrás de ti. Sim, esse cartaz aqui foi uma exigência aqui minha quando eu convidei a Níger. Uhum. Amor é um ato revolucionário. De onde é que tu tem esse cartaz, Aníger? Pois é, eu fui num show, né, do Chico César, e o Lambi Lambi, era um Lambi Lambi que eu coloquei num quadro. Estava na entrada do Teatro São Pedro, na saída eu tive que comprar, porque de fato, né, nada que a gente faça com amor não revoluciona a vida, né? Na verdade, o amor é essencial para a revolução. Bom dia, Tarcísio, bom dia, Adão. Bom dia quem nos assiste, vai nos assistir, eu acho que essa live fica. O tema é super importante para a vida de todo mundo, porque a tributação, na verdade, nos afeta a todos. E no estado do Rio Grande do Sul, agora a gente tem um projeto que está começando a tramitar, e em 30 dias ele vai ser votado e vai mudar a tributação gaúcha. Então, também a minha parte aqui é contribuir para mostrar o que vai mudar e como é que isso vai mexer no bolso e na vida das pessoas, porque é uma troca que o governo está tentando fazer, e que, de novo, né, uma tributação de ICMS é uma tributação que é importante. Opa, cortou teu som, Aníger, liga teu som de novo. Liga Opa, teu som. Isso. Olá, isso, desligou sem querer. Então a gente vai conversar aqui, uma alegria estar com o Dão, já ouvi ele em outras lives, é muito bom ouvi-lo, bom assistir. Obrigada, muito bem. Aproveita. E eu quero dizer que a gente, inclusive, luta por amor. A gente não luta por ódio, a gente luta por amor, pelo amor à justiça, pelo amor à felicidade, pelo amor à dignidade das pessoas. É por isso que a gente luta. Então, lutar também é um ato de amor, né? Porque é um ato de amor pela humanidade.
Queria cumprimentar a Marlina Loski, a Kátia Reichov, a Cris Mendes, o Raul Kahn, a Jennifer Conceição, a Lise Kowalski, o Juraci da Silva Lemes, o Alex Ronal, a Pamela já manda um texto aqui, depois eu leio, a Carla Almeida, muita gente entrando nessa live, como eu falei, o tema é tão importante. Vamos começar com uma questão. Importante aqui, para a gente, vamos dizer assim, entender melhor o contexto do debate. Dão, por que a gente diz que o sistema tributário brasileiro, que o sistema de impostos do Brasil é injusto? Por que a gente fala isso? Né? A Níger, também quero te perguntar a mesma coisa. Por que a gente diz isso? Tá. Não, é muito simples assim de entender quando a gente não complica a explicação, né? A questão é que esse tema, normalmente, ele é explicado de uma forma muito especializada e as pessoas ficam boiando. Por que isso? Porque também a forma de falar sobre o tema é uma forma de exclusão social. É uma forma de exclusão. Então, falar sobre o tema de tributação com termos que não são acessíveis às pessoas, é uma forma de excluir as pessoas do debate. Na verdade, a tributação é injusta porque ela é muito mais pesada sobre os mais pobres do que sobre os mais ricos. O que acontece é que... É simples assim. É injusta porque ela impõe sacrifícios diferentes. Um sacrifício muito grande para o mais pobre e um sacrifício muito pequeno para os mais ricos. Então, por que isso aí acontece? Acontece porque grande parte dos nossos tributos, eles estão nos preços das coisas, nos preços das mercadorias, é o que a gente chama de tributo sobre consumo. Está no preço do leite, está no preço da água, no preço do feijão, no preço do gás, está no preço das coisas. Então, dentro do preço tem um valor ali que é imposto, que é tributo. E uma quantidade muito pequena de tributos está na renda e na riqueza. Isso quer dizer que aquela pessoa que tem que gastar todo o seu dinheiro para consumir produtos, ela acaba pagando a maior parte dos tributos. Já uma outra pessoa que gasta uma parte do seu dinheiro e a outra parte ele transforma em riqueza, uma pessoa que ganha, vamos imaginar aqui, extrapolando, uma pessoa que ganha 50 mil por mês, não vai comprar 50 mil por mês de comida. Ele vai comprar o que ele precisa para sobreviver no dia a dia e vai guardar dinheiro, vai transformar dinheiro em riqueza acumulada. Como a tributação sobre a riqueza acumulada e sobre a renda é muito mais baixa, e a tributação sobre os produtos, sobre a mercadoria que se compra é muito mais alta, isso faz com que os pobres paguem muito mais tributos do que os mais ricos. É isso que torna o nosso sistema injusto. Quando a gente cobra tributo no Brasil, a gente aumenta a desigualdade social. E o correto seria, ao cobrar tributos, deveria reduzir a desigualdade. Ou seja, existe um princípio na Constituição, uma ordem constitucional, que diz assim, os tributos devem respeitar a capacidade contributiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais recursos eu tenho, quanto mais riqueza eu tenho, mais tributo eu tenho que pagar. E quanto menos eu tenho, menos tributo eu tenho que pagar. Este princípio não é cumprido pelo nosso sistema tributário. Então, é importante que as pessoas percebam que, em primeiro lugar, a tributação é injusta não porque ela é alta. Ela é injusta porque ela é mal distribuída. E o que se tenta fazer, o que se tenta falar para as pessoas, o que se tenta construir no imaginário das pessoas, é que a tributação é injusta porque ela é alta. Ela não é injusta porque é alta. Ela é injusta porque é mal distribuída. Porque os mais ricos pagam pouco e os mais pobres pagam muito. Ela não é alta, por que não é alta? Porque, na verdade, o que a gente arrecada de tributos é aquilo que vira, aquilo que se transforma em saúde pública, em educação pública, em segurança pública. Se essas coisas ainda não estão do tamanho que a gente gostaria que fosse, a gente não pode concluir que a tributação já está alta. Ou seja, essas coisas, se a saúde ainda não é aquilo que a gente gostaria que fosse, se a educação pública ainda não é aquilo que a gente gostaria que fosse, a conclusão imediata é que talvez falte recurso. E não
que esteja sobrando recurso. Então, quando a gente diz, ou quando as pessoas dizem, se cobra a tributação no Brasil, ou a carga tributária no Brasil é muito alta, o que dá para se concluir desta afirmação é que estaria sobrando dinheiro. Ou seja, que estamos arrecadando mais do que precisamos. Essa é a conclusão. Será que isso é verdade? A gente, ao longo do teu programa aqui, podemos explorar melhor isso. Mas a questão é que, se nós não temos o que queremos ainda, a conclusão mais direta é que talvez não tenhamos recursos ainda suficientes. Vou retomar esse tema com a Níger aqui, já fazendo uma provocação para ela. Mas antes, cumprimentar o Carlos Mosman, o Nilson Torriano, a Cida Braga, que a Cida Braga ontem decidiu ser candidata a vereadora, né, pré-candidata a vereadora, bem-vinda, Cida. A Sandrine Schenkel, que já largam fora Bolsonaro aí. A Cléris Cavalheiro dizendo um grande tema, Tanara Lucas, outra mulher pré-candidata, live muito importante. E ó, Adão, ela diz, nossos impostos são absurdamente caros. Vamos conversar. Davi Moreira, né, também. Suzane Goodbeer, Carlos Magno. Importante deixar claro quem é a classe dos super ricos. Depois nós vamos tratar disso, né? Márcia Fernandes, dizendo, professor, tu é professor, não? Mais ou menos, eu sou professor do curso de extensão. Muito bem, ela dizendo, professor Dão, muito bom lhe ouvir. Carlos Goodbeer, dizendo que esse é um debate fundamental, os pobres não podem ser sobrecarregados. A Pamela Vieira, falando sobre a taxação das grandes fortunas, né, se isso não diminuiria. Pois é, uma coisa é a gente dizer, Aníger, que a carga tributária brasileira não é alta, no sentido de que ela não cobre todas as necessidades, mas outra coisa é a gente dizer que cobrar 30% de impostos sobre energia elétrica pesa pra caramba no bolso do povo, né? Pesa pra caramba. E não cobrar impostos sobre lucros e rendas e etc. e tal, é o padrão da injustiça. Queria que tu traduzisse um pouco isso aqui para nós. Eu acho que assim, o Dan deu um pontapé muito importante em relação à questão da tributação e a distribuição dela frente à renda da população. Essa não é uma realidade que a gente vê em países desenvolvidos. Os países da OCDE, grande parte deles tem... Só explica quem é a OCDE, porque... a OCDE são os 37 países da Europa, são 37 países que têm uma organização... Mais ricos do mundo. Que são os mais ricos do mundo. Tem países em desenvolvimento na OCDE também, mas os ricos, todos os ricos estão lá, tá? E nessa tributação o Brasil não é o mais... Tem países da OCDE que têm muito mais carga tributária do que o Brasil. Então, quando tem muita gente que fala assim, numa entrevista, pessoas públicas que dizem, no Brasil se paga muito imposto, é o país que mais paga imposto. Na verdade, no Brasil, a distribuição da carga tributária, ou seja, a distribuição de quem paga mais, é o inverso do que está na Constituição. Os que têm menos renda, os mais pobres, pagam proporcionalmente mais impostos do que os que têm mais renda. Passou essa semana esse dado. Eu não tenho ele aqui. Tu lembra ele de cabeça? Não, eu não lembro ele de cabeça. É muita coisa na minha cabeça. Quanto imposto e o rico paga quanto imposto? É um dado importante. É verdade. Eu posso até resgatar e falar na próxima vez que eu falar, mas esse dado é importante sim, porque... No Brasil, a carga tributária sobre o que a gente chama dos impostos sobre o consumo, impostos indiretos, e o ICMS é o mais importante imposto sobre o consumo que tem no Brasil, ela é muito alta. E o imposto sobre a renda, e aí a gente não tem imposto sobre grandes fortunas, o imposto de renda, o valor é muito baixo, e os impostos estaduais e municipais, que também tem imposto sobre a renda, por exemplo, no estado existe o imposto sobre as heranças. Ele tem um percentual máximo que é 8%, então ele incide muito pouco sobre a possibilidade da transferência de patrimônio, né? Tanto que num videozinho recente, um rapaz
estava discutindo com um moço que achava que era muito superior a ele, e ele diz, tu herdou o que tu tem. Porque é isso que no Brasil acontece, as pessoas herdam sem muita carga tributária em cima. E eu não estou falando de pequenas heranças, tá? Eu estou falando das heranças grandes mesmo. Assim como os lucros, os dividendos, ou seja, aquilo que é distribuído para os acionistas no Brasil não tem nenhum imposto sobre a renda. E, enquanto isso, o trabalhador assalariado tem um imposto de renda na fonte, não tem nem como escapar, e tem uma devolução depois que paga. Pois bem, aqui no Rio Grande do Sul, o Estado quer fazer uma coisa parecida com o ICMS, mas com os muito pobres. Ele quer que o muito pobre pague primeiro o ICMS e depois esse seja devolvido para ele, certo? Então, isso nós vamos detalhar um pouquinho, mas é uma coisa que não, no meu ponto de vista, não é possível de ser visto como algo que distribua ou diminua a regressividade do ICMS. O que a gente precisa, na verdade? Eu acho que é por aí que a gente vai caminhar nessa conversa. A gente precisa mudar esse cenário no Brasil. E sim, os super ricos não é o pessoal que tem um carro financiado, uma casa que ainda não pagou. Os super ricos são muito ricos. No Brasil, os super ricos são muito, muito ricos. E é assim, 100, 200 pessoas que têm muito dinheiro. E no mundo inteiro, essa concentração de riqueza foi cada vez mais acelerada. Inclusive, depois de 2007 para cá, os muito ricos no mundo inteiro ficaram muito mais ricos. A ponto que 82 deles assinaram um termo pedindo para serem taxados. Existe uma carta que está aí na internet, os 82 muito ricos, 82 dos muito ricos no mundo inteiro, europeus, Austrália, Canadá, acho que não tinha nenhum brasileiro, tá? Mas eles assinaram uma carta aos governos pedindo para serem taxados, porque nem eles conseguem mais entender um sistema que seja tão mais pesado para os que têm menos e tão leve para eles que têm muito. Bem. Saudar aqui a Clarita Souza, a presidenta do PT municipal aqui, também fazendo presente, a Rê Domingues, a Cléris Cavalheiro, pedindo que fale um pouco sobre o sonegômetro, se der tempo a gente chega lá, a Lorine Góes, tema de extrema importância para que o cidadão entenda a diferença do porquê de tanta desigualdade social. Anitta Lucas de Oliveira também diz que é um assunto muito importante, pedindo a taxação das grandes fortunas e o fora Bolsonaro. A Marlina Loski dizendo que tem gente, e nós vamos responder a tua pergunta agora, Marli. Ela também é nossa pré-candidata, que diz assim, tem gente que diz que quem mora em área verde não paga impostos, isso é verdade? E o Valdeci Dornelles de Jesus, bom dia, Valdeci, mandando dizendo que isso é uma aula. Vamos lá. Os empresários dominam esse debate. E são eles que dizem que os impostos são muito pesados, que as empresas estão sufocadas de tanto imposto. Quem é que paga imposto no Brasil, Dão? Quem é que paga imposto de verdade? Eu gostaria só de pontuar, eu já coloquei ali no início, quem mais paga são os mais pobres. Né? A gente já vai ver por quê. Grande parte da carga, grande parte daquilo que os empresários dizem que afeta as empresas, realmente afeta as empresas, porque aumenta o custo de produção, mas eles transferem esse tributo tudo para o consumo. Esse tributo, quem paga efetivamente é o consumidor. Tá certo? Uma parte pequena dos tributos que as empresas pagam é sobre o lucro. Então, essa é uma parte menor. Tem uma certa razão o empresário quando ele reclama que a carga tributária é muito alta para a produção. Realmente ela é alta para a produção porque ela pesa sobre o consumo. Ela diminui a capacidade de compra dos brasileiros. Quer dizer que o que as pessoas precisam compreender é que quando um empresário fixa um preço, os monopolistas, né? Porque não é todos os empresários que conseguem transferir o custo para a mercadoria.
né? Então, os pequenos, os médios, eles sofrem com o peso dos impostos também, porque eles perdem competitividade. Mas Perfeito. é importante destacar que quando a gente vai comprar 1 litro de gasolina e paga 30% de imposto, este imposto, quem paga é nós. O posto só transfere isso para o governo. É isso? É isso mesmo. O posto de gasolina, o posto nem transfere, porque isso aí já vem do substituição tributária lá na fonte. Mas é transferido para o governo um tributo que é passado para o preço e que o consumidor final é que paga. A maior parte dos impostos são assim. Mais de 60% dos impostos no Brasil são dessa forma. Eles são transferidos diretamente para o consumo. Eu queria só colocar 2 pontos, 2 dados, que eu acho que são importantes para a gente falar sobre o tamanho dos tributos, né? Teve uma manifestação aí, que é uma manifestação bastante recorrente, de dizer que no Brasil os tributos são muito caros, né? A Níger colocou que, na comparação internacional, a nossa carga tributária de 33% do PIB, o PIB é a renda, né? Tudo que a gente produz, é o que nós produzimos como brasileiros. A nossa produção social no Brasil é em torno de 7 trilhões, 6,8 trilhões. Desse valor, a gente tira 33%. Esse 33% é que se transforma em saúde, em educação, em segurança, infraestrutura, calçamento, iluminação, tudo. Tudo que a gente imagina de coisas públicas está nesse 33%. Quanto que isso representa mesmo? Em relação ao mundo desenvolvido, nós estamos abaixo. A média da OCDE é 34, nós estamos em 32 e pouco, quase 33. A média da OCDE é 34,5. Tem países que têm cargas tributárias acima de 40% do PIB. Quem são esses países? Quando nós, lá em 1988, constituímos o nosso Estado social, porque é assim que a gente chama, o Estado de bem-estar é um Estado social, lá estava estabelecido um modelo de Estado para ser construído dali para frente, de 88 para frente. Qual é que era o modelo de Estado? Em quem a gente estava, em que países nós estávamos nos inspirando? Estávamos nos inspirando nos países europeus, na França, na Itália, na Suécia, no Reino Unido. Quer dizer, a gente estava se inspirando nesses países europeus que, em 1948, depois da guerra, instituíram seus estados de bem-estar. Ou seja, nós, 40 anos depois, desculpa, 40 anos depois, ou seja, nós levamos 40 anos para iniciar o nosso processo de estado de bem-estar, copiando aqueles países. Aqueles países estão com cargas tributárias acima de 40%. Por que a carga tributária aumenta em países no estado de bem-estar? Porque a quantidade de direitos é maior. A gente prometeu atender a população com mais direitos em 88, com educação universal, com saúde universal, com segurança, com infraestrutura, com justiça. Tudo isso custa dinheiro, portanto, tudo isso implica aumento gradativo da tributação. Aonde que nós estamos? Esse é o dado. O Brasil consegue arrecadar por ano aproximadamente $2.800 por pessoa. É isto que se transforma em políticas públicas. É o que cada cidadão recebe de benefício do Estado. Então, é $2.800 por ano. Esses $2.800 por ano, por pessoa, nos coloca em que posição no mundo? Quando a gente se compara com os países lá da OCDE, de novo, a gente vê que o Reino Unido, que tem a mesma carga tributária que nós, eles têm uma carga tributária de 33%. Nós é 32,4%, 32,5%. Eles é 33%, pouquinho acima. Eles conseguem arrecadar $13 mil por cidadão. Então, eles conseguem arrecadar 5 vezes mais recursos por cidadão com a mesma carga tributária que nós. É lógico que eles vão ter 5 vezes mais saúde, 5 vezes mais educação, 5 vezes mais segurança. Por que é assim? É assim porque o nosso PIB não é tão grande assim, embora a gente seja a 9ª economia. Já fomos a 6ª, né? Seja a 9ª.
Mas a nossa população é uma população muito grande, comparado com a Inglaterra. Compara a nossa população com Portugal, por exemplo. Portugal consegue arrecadar por cidadão $6.800. É 2,4 vezes mais que o Brasil. Então, para ter o mesmo padrão de serviços públicos de um país como Portugal, nós precisaríamos ter talvez uns $6.800 para investir em cada cidadão, e não 2.800. Por isso que a gente fala, quando fala em tamanho da carga tributária, a gente pode chegar à conclusão de que não dá para crescer a carga tributária, por outros motivos. Agora, que ela é insuficiente para termos aquilo que a gente tem como referência de padrão, ela é insuficiente. Se a gente estabelece, por exemplo, que o padrão de bem-estar social seria o de Portugal, nós precisaríamos ter pelo menos $6.000 arrecadados por pessoa, tá certo? É número. Outro dado, só para encerrar essa questão, outro dado, imagine o seguinte, a carga tributária realmente ela é muito alta para o mais pobre, não há dúvida. Como tu colocaste, 30% no combustível, na energia elétrica, na alimentação, tudo tem impostos, né? Ela pesa para o mais pobre. Mas vamos imaginar como é que seria a vida dos mais pobres. Desculpe, eu estou com um pouquinho de erva na garganta. Mas só para 40% da população brasileira, 80 milhões de pessoas, vive com menos de R$470 por mês. Pega uma família de 4 pessoas, dá aproximadamente uma renda de R$1.500. Quer dizer, no Brasil, 80 milhões de pessoas têm renda familiar de R$1.500. Esse é um dado, né? Um dado do IBGE, um dado das pesquisas. Se o Estado vai ali e tira dessa família 35%, 40% de repente. Vamos imaginar que ele tira 35%. Ele tira dessa família R$500 por mês. Essa família vai ficar com R$1.000 para o resto. Os mais liberais, aqueles que acham que a carga tributária é muito alta, que tem que baixar porque prejudica demais a população, vão dizer o seguinte: deixa esses R$500 com essa família e tira o Estado da vida dela, porque o Estado só atrapalha ela. E aí essa família com R$500 vai obter no mercado um produto de melhor qualidade do que o Estado fornece. Aí a gente pode fazer a conta. Ela tem R$500. O que o Estado fornece mais direto para essa família que ganha até R$1.500? O Estado oferece educação para 2 filhos, por exemplo. Uma família de 4 pessoas, educação para 2 filhos. Quanto que o Estado investe na escola? Dá em torno de R$310. É pouco, mas é R$310 por criança, por mês. Então, esta família recebe do Estado 310 vezes 2, R$620 de 2 vagas na escola pública. O que mais que essa família recebe? 75% da população brasileira, em termos de saúde, só tem SUS. Somente 25% da população é que tem plano de saúde. 75% só tem SUS. Quanto que o Estado investe por pessoa no SUS? R$124 por mês. Esse é um dado de 2018. R$124 por mês. Multiplica por 4 pessoas dessa família. Dá 600 e pouco. Já se foi os 1.000 e pouco. Já se foi. Essa família, com esses R$500, vai ter que garantir a aposentadoria. Porque, bem ou mal, esse valor paga a Previdência. Esses R$500 paga a Previdência. Imagina se essa família sobreviveria sem o Estado. Ainda que tenha uma carga tributária muito alta. Ainda que ela pague um valor de tributo muito superior aos mais ricos. Os mais ricos, enquanto ela paga 40% de impostos, os mais ricos estão pagando 10 a 15%. Tá certo? Então, a questão de ser alta ou não, a gente tem que ter muito cuidado na crítica ao tributo. A gente fala assim, o tributo é injusto. Sim, ele é injusto. Por que ele é injusto? Porque os pobres pagam demais.
Outros dizem, o tributo é injusto porque ele é muito caro. É caro para os pobres. A solução de reduzir o tributo é uma solução que vai contra o interesse da população de uma forma geral. Porque a solução de reduzir os tributos significa reduzir o que o tributo paga. Então, reduzir o tributo para beneficiar o pobre é contra o pobre. Porque o que ele perde é a saúde, o que ele perde é a educação, o que ele perde é aquilo em relação ao qual, aquelas coisas sem as quais ele não consegue viver. Então, quando as pessoas falam que a tributação é muito alta, que tem que reduzir, que o Brasil é um Estado muito caro, muito pesado, essas pessoas estão falando de um lugar diferente do lugar onde estão 80 milhões de pessoas. Elas estão falando de um outro lugar. É importante que as pessoas que estão neste lugar dos 80 milhões tenham e percebam isso. Percebam que o que ela recebe do Estado indiretamente, eu coloquei só 3 coisas, né? Saúde, educação e previdência. Só essas 3 coisas, ela recebe talvez 3 vezes mais do que ela paga. Eu já decidi, Dão. Essa parte aí da live eu vou fazer uma separata, vou pegar e publicar, porque, na verdade, eu acho que pegou no cerne da coisa. Né? Primeiro, a gente tem um sistema tributário injusto porque o pobre paga mais, mas a gente não tem imposto demais. Né? Quem paga imposto demais é o pobre, não é? A gente não tem... Então, essa questão de comparar, por exemplo, alguém pode dizer, mas ele comparou o Brasil com a Alemanha, comparou o Brasil com a Inglaterra, comparou o Brasil com Portugal. O preço das coisas é um preço internacional hoje. O preço da salsicha... Eu comparei em dólar, né? Isso, eu comparei tudo em dólar. Exatamente. O preço da salsicha aqui no Brasil é capaz de ser mais alto do que na Inglaterra. O preço da carne, talvez não, porque nós produzimos muito, mas o preço da saúde, com certeza, é o mesmo preço aqui, porque as máquinas que fazem hoje a saúde mais avançada vêm todas de lá. Então, os remédios vêm todos de lá. Então, por isso que a gente tem que fazer essa comparação. Antes de te passar a palavra, Níger, eu queria saudar também a Irene Zimmermann, dizendo que esse debate devia haver todos os dias. A Clarita dizendo que tem gente que ganha pouco, mas pensa como rico e ajuda os verdadeiros ricos a continuarem a pagar menos impostos, porque toda vez que a gente fala uma verdade, que é uma verdade, mas sem falar ela inteiro, né, a gente acaba ajudando quem escapa. Então, os empresários, e acho que isso, né, Níger? Os empresários, eles fazem esse discurso que o imposto é muito alto, o imposto é muito alto, o imposto é muito alto, porque aí eles escondem que quem paga é a pessoa que ganha pouco, não é isso? Não, é bem isso. Eu adoro ouvir o Dão, porque ele é muito didático e explica muito bem como funcionam as coisas. Eu passei para o Tarcísio essa semana um dado da Oxfam. A Oxfam é uma ONG britânica que fez em 2017 um estudo sobre quem paga tributos no Brasil. E a conclusão dessa ONG foi que os 10% mais pobres no Brasil pagam 32% de sua renda, e os 10% mais ricos, 21%. Mas a gente está falando do Brasil, né? Então vamos traduzir isso. Já uma ONG britânica diz que quem tem menos, os 10% mais pobres, pagam bem mais do que os 10% mais ricos. Mas no Brasil, o dado é 2018, 5 pessoas ganham o mesmo que 100 milhões de brasileiros. Essas 5 pessoas estão nos 10% mais ricos, mas quando eu estou falando de 10% da população brasileira, tu fala em 22 milhões de pessoas. Então, nesses 10% mais ricos, que pagam menos impostos, está ainda pessoas que não são tão ricas assim, porque no Brasil a concentração de renda é muito forte. E é desses super ricos que a gente tem que tirar o tributo para poder financiar um setor público que efetivamente dê às pessoas o que é básico para viver. Né? Saúde universal, a educação de qualidade que a gente precisa, no mínimo. Né?
ainda nessa questão dos 10% mais pobres, o Dão acabou de colocar aqui que 40 milhões de pessoas recebem, em média, R$500 reais, né? Esse é o valor. Olha, a gente, quando fala dos 10% mais pobres, 80, a gente, quando fala dos 80 milhões, 40%. 40%, tu vê. Quando a gente fala dos 10% mais pobres, a gente está falando de por volta também de 22 milhões de pessoas. Então, a gente está falando de pessoas muito pobres. 30% numa renda de R$1.000 é R$300. Significa a pessoa ter R$700 para passar o mês, entende? Quando tu pega R$500 de renda, tu está falando de um peso muito grande. Então, quanto menos a pessoa recebe, maior esse percentual é significativo em relação ao que ela pode deixar de fazer por não ter renda para fazer. Certo? Inclusive pagar impostos, né? Que é um pouco o que se pretende fazer hoje, que essas pessoas que não têm renda paguem impostos sobre o que é essencial para elas, que é o alimento. Tá? Então, acho que falta um pouco desse ingrediente aqui nos atos do setor público e dos atos dos neoliberais, porque eles acham que as pessoas não precisam ter condições de vida previamente, que elas estão na selva, que elas precisam buscar o que elas não têm e sequer têm condições de buscar. Por quê? Porque elas não têm ainda ofertado o nível de serviço público que elas merecem para ter uma vida digna. Certo? Não tem a segurança que é necessária para ter uma vida digna, não tem a possibilidade de transporte dentro das cidades, entre as cidades, de mobilização, de mobilidade para ter uma vida digna, não tem condição de acesso ao alimento e muitas vezes não tem uma condição de busca de saúde e educação e sequer tem um emprego que hoje foi completamente destruído em termos de ter um emprego que possa ter um salário certo, ter seus benefícios trabalhistas pagos, certo? Tudo isso foi destruído numa batida em que cada um por si, e não é uma sociedade que a gente possa construir que vai dar bons resultados para ninguém, inclusive para os muito ricos. Então é essa a nossa batalha, né? Fazer com que os impostos sejam mais justos e que possam desonerar quem ganha menos. E que esse imposto que o rico passe a pagar financie o serviço público essencial para que as pessoas tenham uma vida digna. Muito bem. Olha só, vindo pelo WhatsApp aqui também mensagens do Enio Brizola, nosso vereador, ele está dizendo que os tributos são repassados ao povo, né? A gente que paga. Mas a sonegação e desigualdade tributária não faz chegar de volta ao povo. Também o Regis Tiaraju mandando um bom dia, o Valtair Nochan, que faz um comentário importante, e o Dão já respondeu a questão, enfim, dessa diferença que tem entre o volume arrecadado no Brasil em relação a países da OCDE, os países ricos. O André Dutra também mandando mensagem. Cumprimentar também o Luciano Oliveira, Getúlio Padilha, né? A Sandrine Leser. Enfim, tem uma quantidade de gente mandando mensagem aqui que eu vou ficar numa baita dívida com as pessoas, porque eu já vi que nós já estamos em 11h15 e nós estamos precisando entrar numa couve aqui. A Cris Mendes também saudar. Pedir a todos vocês que estão participando que compartilhem, que comentem essa live, porque isso ajuda a chegar mais gente, né? E esse tema é verdadeiramente essencial. Eu na verdade, queria pedir, lembrar aqui, vou fazer essa introdução, Dão, para tu poder ir mais na couve, tu e a Níger. Por que esse tema é importante agora? Porque nós estamos vivendo uma pandemia que tem um profundo impacto econômico, sanitário, econômico e social. Sanitário porque nós falamos há pouco, são mais de 107 mil pessoas no Brasil que já perderam a vida. Econômico porque tem milhões de empresas quebrando, né? Milhões de pessoas perdendo seu emprego, e os governos, nessa circunstância, têm que entrar com dinheiro para sustentar a vida das pessoas. Por exemplo, esses R$600
que foi aprovado graças à pressão do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, o Bolsonaro queria dar 200. Esses R$600 estão sustentando milhões e milhões de famílias. Aqui em Novo Hamburgo, são mais de 35 mil famílias que estão pessoas que estão recebendo esse benefício. Então, elas estão sustentando. Agora, os governos vão sair quebrados no final dessa crise. E alguém vai ter que pagar essa conta. Né? Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, eu queria pedir a vocês, para a gente poder trabalhar 2 temas ainda, para a gente ser mais ou menos sintético. Dão, qual é a crítica central sobre a proposta do governo federal? As propostas que estão em discussão no governo federal. Qual é a crítica central? E depois nós vamos entrar nas propostas que nós temos pro governo federal e pro Estado. Aníger, qual é a crítica central à proposta do leite? Né? Por que a gente é contra essas propostas? Se a gente sabe que alguém tem que pagar essa conta. Dão, começa por ti, pode ser? Ou pode ser pela Aníger? Tanto faz. Pode ser então, Dão. Vai em frente. Tá, por que a gente é contra? Tá. A questão tem duas questões centrais aqui em termos de crítica, né? A primeira não é o momento. A gente pode pensar assim: existe uma análise preliminar a ser feita antes de entrar no mérito de qualquer proposta. Nessa análise preliminar, a gente vê o seguinte: qual é o contexto? O contexto que estamos vivendo é um contexto de uma profunda crise. E esta profunda crise se dá... Olha, nós estamos vivendo uma tragédia humanitária. 100 mil mortes, nós vamos ser o país com mais mortes do mundo. Nós estamos vivendo uma tragédia humanitária sem igual na nossa história. Sem igual na nossa história. E nessa tragédia humanitária, ela vem acompanhada do aprofundamento de uma crise econômica que já existia. Essa crise não foi criada a partir da pandemia, ela foi aprofundada com a pandemia. Então, este é o momento. Neste momento emergencial, nenhuma solução que resolva este problema deveria prosperar. As soluções que estão sendo encaminhadas, esta proposta do governo federal, assim como as PECs de reforma tributária que estão no Congresso, PEC 45 e PEC 110, nenhuma delas resolve este problema emergencial. Este problema tem que ser resolvido com outras medidas. Por isso que as outras medidas que resolvem este problema, que nós defendemos, o momento de tributar os super ricos. Esta é a medida que resolve o problema. Por que a gente tem essa certeza? Porque essa crise, ela só tem um paralelo na história na crise de 29 e depois na crise do pós-guerra. E nesses 2 momentos da história, os países que resolveram e que conseguiram sair das crises de uma forma razoável foram os países que tributaram os super ricos da época. A gente pega o exemplo dos Estados Unidos, pega o exemplo do Reino Unido, pega o exemplo dos países europeus, todos eles taxaram muito as grandes rendas e as altas fortunas para poder distribuir renda para a população e fazer com que a economia se retomasse o seu processo de crescimento. Ou seja, estas fórmulas aplicadas na história são absolutamente diferentes das fórmulas que estão sendo apresentadas hoje pelo governo e pelas PECs 45 e 110. Mexer na tributação sobre consumo agora, aumentando a tributação sobre consumo agora, só faz aprofundar a crise. Tá certo? Então, na questão do mérito, é que a proposta apresentada pelo governo, assim como as propostas das reformas simplificadoras, né, que dizem que são reformas simplificadoras que não simplificam nada, então, estas propostas que estão no Congresso Nacional são propostas que, neste momento, agravam a crise. Agravam profundamente a crise. Aumentar a tributação sobre o consumo é tirar dinheiro dos mais pobres, justamente no momento em que os mais pobres precisam de dinheiro. E se tirar dinheiro das mãos dos mais pobres neste momento, significa tirar dinheiro da economia. Mesmo que a gente não fale... camisa, que compra... Isso. Mesmo que a gente não fale sobre o aspecto social, humanitário, de deixar as pessoas em dificuldade, mesmo que a gente não pense nisso,
Esse dinheiro que falta nas mãos dos mais pobres é o dinheiro que falta no mercado, que falta na farmácia, que falta no armazém, que falta na circulação. Ou seja, é uma medida absolutamente antieconômica. É uma medida inoportuna. Eu acho que a questão da oportunidade é o ponto central. Não é momento para aumentar a tributação dos mais pobres. O momento é para desonerar os mais pobres e buscar dinheiro onde esse dinheiro está estocado. Eu queria, só para encerrar essa parte, chamar atenção para um aspecto que a Níger colocou sobre uma pesquisa da Oxfam sobre a desigualdade. Tem uma outra que saiu essa semana, faz 2 semanas, que demonstra que os 42 bilionários brasileiros, o Brasil tem 42 bilionários em dólar, mas tem 206 bilionários em reais. Os 42 bilionários em dólar, esses caras tiveram um aumento de riqueza de 177 bilhões. Sabe quando? Nos 5 meses de pandemia. Durante os 5 meses de pandemia, esses caras tiveram um aumento de riqueza de 177 bilhões. Como é que pode? Sabe quanto que é 177 bilhões? É mais do que o orçamento inteiro da saúde do ano de 2020. O orçamento inteiro da saúde é 160. Então, o momento exige medidas emergenciais para produzir efeito o ano que vem. Não são medidas para produzir efeito daqui a 20 anos. É o ano que vem. Nós temos que sair da crise rapidamente. E depois se discute reforma tributária ampla. Agora o momento é tributa onde tem riqueza acumulada, traz o dinheiro, distribui para a base da pirâmide social e retoma a economia. Depois disso se discute. Questão se a tributação sobre o consumo é muito complexa, tem que resolver essas questões de origem ou destino na tributação do consumo. Essas coisas tudo pode ser resolvido depois. O que não pode ser resolvido depois são as vidas que se perdem. Então, não é momento para a gente ficar, né, elucubrando sobre propostas de longo prazo. Nós precisamos resolver problemas urgentes nesse momento agora. Por isso que a proposta do governo não deveria nem ter sido apresentada. Né? O próprio governo deveria estar apresentando propostas hoje de identificação de estoques de riqueza, muitas dessas riquezas absolutamente improdutivas, porque são riquezas apenas acumuladas e que se acumulam e aumentam, né? E buscar nesse estoque de riquezas uma forma de financiar a saída da crise. Olha, aqui tem uma batelada de mensagens. Raul Kahn, Marlina Loski, Márcia Rocha, muitas pessoas assim se sentindo contempladas na explicação, Carlos Mosman, Pamela Vieira, né, se sentindo assim, vamos dizer assim, se sentindo, compreendendo o que vocês estão falando. O que o Dão deixou de falar é que a desgraça sempre pode ser maior, né? O que o governo federal está propondo é reduzir o imposto de renda dos mais ricos, né? É reduzir o imposto de renda dos mais ricos, é baixar a faixa dos 27,5%, que já é baixa para quem é muito rico, comparado internacionalmente, e, portanto, de algum lugar a grana vai ter que sair. E aí ele está pensando em meter para cima de quem? Das transações financeiras. Eu não sou contra o imposto sobre transações financeiras se ele deixar de fora quem ganha menos, né? Mas o problema é que o governo está querendo taxar as transações financeiras, e aí é jogar sobre o povão mesmo mais uma paulada. E aqui no estado, o que o Bolso Leite está fazendo, a Níger? Pois bem, olha, o cenário, eu acho que o Dão foi muito feliz em colocar, porque é um momento pior para fazer o que eles pretendem fazer aqui no estado. O que o governo do estado anunciou? Que quer fazer uma reforma tributária. E ele chama de reforma tributária porque, na verdade, ele quer aumentar a carga tributária de ICMS de forma permanente. Tá? Vai agora, no final do ano, completar 5 anos que nós temos uma alíquota extraordinária na telefonia, na energia elétrica,
na gasolina e no etanol, tá? No álcool combustível, que normalmente tem uma alíquota de 25% aqui no Rio Grande do Sul e passou a ser 30%. Também a alíquota básica, que é a alíquota que incide em todos os produtos que não tem no texto do ICMS qual a sua alíquota, ela aumentou de 17% para 18%. Esse período que nós passamos, essas alíquotas foram majoradas. No final desse ano, elas voltam ao normal. Eles esquecem isso. A reforma tributária que eles propõem é um aumento de tributos porque eles querem recuperar a perda de arrecadação por conta da volta à normalidade em outros lugares. E aí a gente foi ver onde é que eles querem recuperar essa perda de arrecadação. Então, essas alíquotas de 30% voltam para 25%, a alíquota básica volta para 17%, mas a tributação aumenta sobre os insumos agrícolas, que hoje são isentos. Então, todo produtor rural que hoje compra com isenção de ICMS nas sementes, nos fertilizantes, inclusive nos agrotóxicos, sim, mas em todos os seus insumos agrícolas, grande parte deles, na verdade, tem ou desoneração ou isenção, vão ter que pagar ICMS sobre isso. Além disso, as cadeias produtivas de alimentos no Rio Grande do Sul são as que ele escolheu para diminuir benefício fiscal. Mas isso é absolutamente perfunctório, porque não é isso que é o principal. O principal do projeto dele é que as isenções de alimentos básicos, hoje no Rio Grande do Sul, o pão, o leite de saquinho, os hortigranjeiros e os ovos são isentos de ICMS. E ele vai passar a ser 17%. Isso resulta num aumento de preço de cerca de 20% nesses produtos, no pãozinho cacetinho de todos os dias, no leite de saquinho, se o HT também vai ter um aumento de caixa. A cesta básica de alimentos também passa a ser 17%. A cesta básica de alimentos no Rio Grande do Sul, que é o arroz, o feijão, a massa, o leite OHT, esse leite de caixinha, as carnes, todas elas têm hoje uma alíquota de 7%, passa a ser 17%. Os medicamentos também vão aumentar de preço. Existe uma cesta de medicamentos no Rio Grande do Sul de 16 medicamentos para pressão, para o coração, analgésico, medicamentos para diabetes, que têm alíquotas reduzidas, vão passar a ser 17%. Os medicamentos vão diminuir benefícios tributários que o Rio Grande do Sul concede à cadeia dos medicamentos no Rio Grande do Sul. Também setores como tradicionais que geram empregos no Rio Grande do Sul, os móveis, os calçados, os vinhos, todos esses têm aumento de alíquota. A alíquota do gás de cozinha aumenta no ano que vem já de 12% para 17%, e o IPVA passa a ser cobrado de carros com mais de 20 anos, que no Rio Grande do Sul era até agora, com mais de 40 anos, com mais de 20 anos tu tem isenção de IPVA, tá? E passa a ser com mais de 40. Então, esse pessoal que tem carros que tem mais de 20 anos até 40 anos passa a pagar um IPVA que, inclusive, vai ser aumentado e a alíquota vai passar a 13,5%. Também, por fim, o transporte intermunicipal, que hoje tem uma alíquota reduzida, ela é de 7,4%, ela vai passar a ser de 17%. Então, o deslocamento entre as cidades do Rio Grande do Sul pelo ônibus e tal, isso vai aumentar de preço. Então, o que o governo fez? Ele quer aumentar os impostos exatamente no que é essencial, no que as pessoas não vão poder deixar de comprar, que é os alimentos. Isso significa que as pessoas, de modo geral, vão pagar mais por eles. Todo mundo. O que ele diz? Ele diz que vai diminuir a regressividade, ou seja, porque, enfim, os muito pobres vão pagar mais imposto sobre os alimentos, devolvendo em forma de um crédito bancário, que vai ter um cartãozinho do Banrisul, tá? Assim, eu não sei se vocês lembram, o auxílio emergencial também tem um cartãozinho. Então, para pessoas de baixa renda. No projeto de lei que eles colocaram, não tem uma linha. A linha que tem é que eles vão devolver para a pessoa de baixa renda e não diz como. Mas eles andaram falando nos seus PowerPoints, nas suas apresentações públicas, como é que vão funcionar. E a partir disso eu vou contar para vocês assim. A pessoa tem que estar no cadastro único, tá? E no Rio Grande do Sul, de 1.800.000 pessoas que ganharam auxílio emergencial, 1 milhão delas não estava no cadastro único.
Portanto, são pessoas que têm renda baixa, ou que tem uma renda que não é um fluxo que possa ser garantido e que não tem o registro lá, o cadastro único. A pessoa tem que ter CPF regularizado, então ela tem que saber o número do CPF, e na hora de fazer a sua compra, ali na vendinha, ao invés de botar no caderninho, ela vai ter que pedir a nota fiscal com o CPF na nota, porque senão ela não está apta a receber de volta o que lhe, né, o que lhe o que o governo disse que queria lhe devolver. Isso, que diz, porque é um troço que é uma empulhação, vamos ser honestos aqui, Anísia. Depois ainda ele tem que se cadastrar na Nota Fiscal Gaúcha, que é um site do governo do estado, e ele vai ganhar 30, 60 reais se tiver até um salário mínimo de renda. Se ele tiver 2 e 3, nos primeiros 2 anos não tem devolução nenhuma, ele só vai pagar mais imposto. Depois, no terceiro ano, ele vai ganhar, talvez, de 30 a 50 reais. Isso é o que o governo diz que vai fazer. Tá? Mas isso contando a vida como ela é, Níger, as pessoas que vão comprar o alimento na vila, não tem nota fiscal. Não tem nota fiscal. Então, e se comprar com nota fiscal, vão pagar mais, na verdade, é isso. Não tem, vão pagar mais porque o imposto vai aumentar. Além disso, Tarcísio, tem uma última coisa, assim, que para mim é a cereja do bolo, porque tudo isso tá aqui, ó, na boca, não tá na vida, sabe? Não tá nos projetos de lei, isso pode ser mudado em qualquer momento. Portanto, mesmo que o governo cumpra a palavra, algum governo pode mudar o critério e acabar com esse projeto. E aí o que vai permanecer é que a alíquota sobre os alimentos básicos da população no Rio Grande do Sul vai aumentar. E é daí que o governo quer tirar dinheiro, quer aumentar a carga tributária do ICMS no momento em que as pessoas precisam de renda, precisam de apoio, precisam de possibilidade de emprego. Não tem uma linha nesse projeto de reforma tributária sobre qualquer projeto de desenvolvimento ou de acesso às pessoas ao trabalho, ou nada. É só um projeto de arrecadação que pega exatamente onde as pessoas não podem não comprar. Porque, vamos lá, quando estava 30% no telefone, eu mudava o plano do meu aparelho e botava um plano super básico. Se eu tô com a gasolina alta, eu deixo meu carro na garagem. Aliás, agora eu vou deixar meu carro na garagem porque ele vai começar a pagar um IPVA que eu não vou conseguir pagar, certo? Porque o meu carro com certeza tem mais de 20 anos. É um projeto de inviabilização que tem uma cenourinha, que tem uma cerejinha, que nós vamos devolver para os pobres, que vai querer cobrar mais. A gente pegou a cesta básica do Diese e fez o cálculo. A cesta básica do Diese aqui no Rio Grande do Sul é R$512. O que ela aumenta de preço, tá? Com os novos preços, com a alíquota de 17%, é mais do que os R$60 que o governo diz que vai devolver. Então, mesmo que ele cumpra a palavra e devolva para os mais pobres, que não vai ser para todo mundo, porque ele tem que cumprir uma certa burocracia, isso, além de devolver depois, porque é uma brutalidade, para mim é quase uma crueldade, ainda vai ser insuficiente para devolver o que ele vai pagar a mais do que ele paga de imposto hoje. Então, Níger, é um projeto terrível. Muito Bolsonaro. Deixa eu contar uma historinha rápida aqui. Outro dia eu fui visitar aqui um jornal, claro que usando a máscara, cuidando tudo, mas fui convidado para visitar um jornal aqui, o Jornal Canudos. E aí tinha um senhor lá me esperando, depois, enquanto eu dava a entrevista para o jornalista, ele estava ali me esperando. Quando eu saí, ele se aproximou e disse: Tarcísio, eu sei que tu não me conhece, mas eu preciso muito te dizer que enfim, tu fez uma coisa por mim que eu nunca vou poder esquecer na vida, isso também não importa tanto. E aí ele me apresentou o filho dele, aí até meio jocoso, assim, dizendo assim: eu estou aqui conversando com meu filho, que gosta mais do Bolsonaro do que de vocês e tal. Daí eu disse, eu até compreendo e tal, porque afinal de contas falaram muito mal da gente, enfim, fizeram muita lama sobre nós, eu até entendo. E aí eu disse, mas ele aos poucos vai começar a compreender
por exemplo, daí eu expliquei para ele essa proposta de reforma tributária do leite. Aí quando eu disse assim, ele vai baixar o combustível, as telecomunicações, a energia, ele, opa, que bom. Eu digo, só que em compensação, meu querido, tu vai pagar mais pela comida. Aí ele soltou um palavrão, literalmente um palavrão, e começou a xingar a proposta. Né? Eu expliquei para ele como seria do carro velho e da comida, que o carro velho é do pai dele também, e da comida, que obviamente. Aí ele soltou um palavrão e começou a xingar, que é mais ou menos o que está acontecendo na live aqui. Depois que vocês começaram a falar das propostas, começou a aparecer aqui assim, muitas pessoas dizendo, pelo amor de Deus, eu estou indignado, enfim, que é o que, desgraçadamente, a grande imprensa não diz, né? Não diz isso. Na verdade, todas as duas propostas são exatamente no mesmo veio. Elas vão penalizar o povo trabalhador, a classe média, e vão tirar mais dinheiro deles e vão deixar os ricos ganhando mais ainda. Eu vivo dizendo isso todos os domingos, viu, Dão e a Níger? O Olívio Dutra tem uma frase que um dia ele usou comigo e eu nunca mais esqueci. Ele diz assim que o tempo é infinito, porque é coisa de Deus, mas o horário nos atrapalha porque é coisa dos homens, né? E nós já estamos aqui no meu relógio 11h36, mas tem uma boa participação na live ainda. Eu queria só que vocês tentassem assim, de forma sintética, de novo, lembrar o que é a proposta do Instituto de Justiça Fiscal, né? O que é a nossa proposta, no final das contas? O que a gente está se batendo? Que, na verdade, é uma proposta que foi incorporada também como emenda constitucional e como proposta legislativa pelos partidos de oposição em Brasília, não é isso, Dão? Isso. Existiu um esforço coletivo que foi capitaneado pela Anfip e pela FENAFISCO desde 2017. São duas entidades, para quem não sabe, são duas entidades dos trabalhadores da Receita Federal. Não, uma Anfip da Receita Federal e FENAFISCO é dos estados. Dos estados, isso, dos trabalhadores da Receita. Da Receita dos estados. E foi feito lá em 2017 uma proposta que chamava Reforma Tributária Solidária. Essa proposta andou, evoluiu e se transformou numa emenda. É a emenda 178, constitucional, é uma emenda substitutiva da PEC 45. Ponto. Aí, essa foi uma evolução histórica que parou ali na emenda. O que aconteceu a partir da pandemia? Da pandemia, se reuniu um grupo de pessoas, os auditores fiscais pela democracia, o Instituto Justiça Fiscal, a Anfip de novo e a FENAFISCO de novo, e mais várias delegacias sindicais dos auditores da Receita Federal e muitos profissionais da academia, muitos professores. E aí construímos uma proposta emergencial, claro, inspirada naquilo que vinha sendo construído desde 2017. E essa proposta emergencial a gente chama de tributar os super ricos para reconstruir o país. É isso que nós estamos centrando fogo agora. Ou seja, mesmo a reforma tributária solidária, que é uma reforma ampla, complexa, não é momento para discutir. O momento é para discutir uma proposta para o ano que vem. E para o ano que vem, o que a gente propõe é 8 medidas, somente 8 medidas, das quais só tem 2 medidas ali que dependem de emenda constitucional. O resto são projetos de lei. Ou seja, são modificações de lei. A primeira medida é corrigir uma distorção, um defeito do imposto de renda da pessoa física. É um defeito criado na década de 90. Vejam, quando nós finalmente conseguimos implementar uma Constituição de um Estado social, de um Estado de bem-estar, ali estava desenhado o que a gente precisa, as bases estavam formuladas as bases para a gente andar no sentido de construir um Estado de bem-estar. E um dos fundamentos do Estado de bem-estar é tributação sobre renda financiando o bem-estar. É ampliar a tributação sobre renda. Porque ao ampliar a tributação sobre renda, a gente amplia sobre quem tem mais renda
para fazer distribuição para quem tem menos condições, tá certo? Esta é a premissa da Constituição. O problema é que a Constituição começou a ser atacada já no ano seguinte. Em 1989, um projeto capitaneado pelo governo, na época o governo Sarney, ele acaba com as 7 alíquotas do imposto de renda e transforma em 2. Nós tínhamos uma alíquota máxima de 45%, ele passa a alíquota máxima para 25%. Então, quer dizer, já no ano seguinte da Constituição, já começou o ataque. Ou seja, as fontes de financiamento, as principais, vão ser desidratadas. E reduziu a tributação das pessoas jurídicas. O imposto de renda das pessoas jurídicas baixou, ali em 89. Quando chegou em 95, veio uma lei, na época do governo Fernando Henrique, Lei 9.249, que isentou os lucros e dividendos distribuídos, mesmo quando remetidos para o exterior. Com isto, as altas rendas passaram a pagar muito menos imposto do que as baixas rendas. E isto veio acompanhado de 95 para cá com o congelamento da tabela. Ou seja, a tabela foi migrando para baixo e retirando da base de cálculo o andar de cima. Quem ganha 300 mil por mês hoje, 70% da renda dele é lucro e dividendo. Ou seja, ele só tributa 30% da renda. Quem ganha R$1 milhão, praticamente 80%, 90% do que ele ganha é lucro e dividendo, isento do imposto de renda. Isso é uma distorção. É uma distorção porque isso aqui nos coloca na contramão do mundo. Todos os países tributam lucro e dividendo. Não tem sentido o Brasil não tributar. Só o Brasil e a Estônia que tratam com isenção a renda do capital. Então, o que a gente propõe? Corrigir essa distorção, colocar lucro e dividendo na mesma base de tributação dos salários, vai todo mundo tributar igual, e incluir também alguns rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que são rendimentos financeiros. Coloca tudo na tabela. Com esta medida, a gente aumenta a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, que hoje é 1,8 trilhão, a gente aumenta para 2,4 trilhões. Veja que é um aumento de mais de 600 bilhões de base de cálculo. Só com esta medida de incluir as rendas que hoje são isentas. E a gente propõe também uma nova tabela do imposto de renda. Hoje, se em 88, quando a gente fez a Constituição, nós tínhamos 7 alíquotas, por que hoje a gente só tem 4? Se lá a gente já tinha 45, por que hoje a gente tem 27? E o governo quer baixar para 25? Tá certo? O que a gente quer? O mundo inteiro tributa alíquotas máximas acima de 40%. O mundo inteiro. A gente pega a média da OCDE, 45%, a alíquota máxima. Tem países que têm 60% de alíquota máxima. Pouca gente sabe, mas os Estados Unidos, da Segunda Guerra para cá, até a década de 80, até o governo Reagan, os Estados Unidos tinha alíquota máxima de imposto de renda de 80%. As pessoas não falam isso, né? Não dá para tributar a renda. Claro que dá. Nós estamos falando de tributação de renda marginal. É aquilo que ultrapassa um determinado limite. A gente, então, recompõe a tabela para 7 alíquotas, mas corrige parcialmente a tabela, ou seja, eleva o limite de isenção. Eleva o limite de isenção, hoje é 1.900. A pessoa acima de 1.900 já está pagando imposto de renda. A gente eleva para 2.900, ou seja, para perto de 3 salários mínimos líquidos. Então, quer dizer, quem tem renda líquida de até 3 salários mínimos seria isento. Só essa medida desonera 11 milhões de pessoas. A maior parte das pessoas está nesse andar de baixo e está lá na tabela do imposto de renda. Então, a gente tira da tabela uma quantidade muito grande de pessoas. Mantém as alíquotas como estão, até uma renda de aproximadamente 26 mil, e a partir daí começa a aumentar a alíquota, 30%, 35%, 40% e 45%. O 45% vai pegar somente aqueles que ganham acima de 76 mil reais líquidos. Essa medida, ela desonera quem ganha até mais ou menos uns 15 salários mínimos, vai pagar menos imposto. Menos quanto? 16 bilhões. Ou seja, a gente vai jogar na economia 16 bilhões, reduzindo quem ganha menos. E vai ampliar para quem ganha mais de 30 salários mínimos, juntando todas as rendas. Não estou falando de salários, é todas as rendas junto na mesma tabela. Amplia
Sabe quanto que dá para arrecadar só com essa medida? 160 bilhões. Só com essa medida a gente aumenta a arrecadação em 160 bilhões, é outra saúde. A gente dobra o orçamento da saúde. E joga na economia 16 bilhões. Além, só para a gente... Oi, desculpa. Deixa eu só dizer assim, na verdade, essa é a medida central, né, das 8, a central. Eu só quero te dizer que as pessoas que estão nos vendo, né, é fácil encontrar tem uma publicação que chama exatamente assim, tributar os super ricos, tá? É só digitar isso no Google, né? Tu vai encontrar ali o texto completo, vai encontrar uma síntese, né? A síntese tem 30 e poucas... lei. Isso, e os projetos de lei. E tem 30 e poucas páginas, numa letra grande, boa de ler, fácil de ler, né? Qualquer pessoa entende. E tudo que nós falamos aqui hoje está ali. Tudo que nós falamos aqui hoje está naquele texto. Então, eu queria convidar, eu inclusive distribuí ele pelo Facebook na minha publicação do 1 Minuto, o link dele. Então, queria convidar as pessoas, porque isso aí é a alma da política, eu tenho dito isso. A alma da política é quem paga pelos serviços que o Estado fornece. E até tem pessoas aqui reclamando que, enfim, a Marli dizendo que, bom, se tiver que pagar isso, ou paga a luz e a água ou não come, né? A Tanara lembrando que as pessoas precisam deixar de ser analfabetas políticas, porque esse é um problema sério, assim, nosso. As pessoas não compreendem exatamente o que faz um deputado, né? O que faz alguém que faz a lei. E aí votam num boa pinta, entendeu? Não fala fina. E esse boa pinta fala fina é da turma dos ricos. Então, a gente tem um monte de deputado da turma dos ricos e eles, claro, eles batem palma para quem? Para os ricos. E o que eles fazem com os pobres? Eles ferram os pobres. Então, eu acho que foi muito importante essa parte que tu colocou, Dão, mas como a gente está avançando bastante na hora, eu resolvi fazer vamos dizer assim, esse apelo aí às pessoas, que deem uma olhada, que leiam. Isso aí, para ler esse material, tu leva pouco tempo, mas tu vai sair com uma outra visão sobre o que é um sistema tributário no mundo, porque ali estão os dados do mundo, tu vai sair com uma outra visão do que é o sistema tributário no país e vai, né, Níger, compreender para não entrar nessa esparrela e o cara gostar do Bolsonaro, mas ter que dizer um palavrão, não é isso, Anígia? É isso. Não, na minha opinião, assim, a reforma tributária em nível nacional é a que pode efetivamente transformar a tributação no Brasil. Uma reforma tributária estadual, ela tem um alcance muito pequeno. Concordo plenamente com o Dão, não é momento. O momento é de medidas emergenciais e taxar os super ricos é uma medida essencial para a gente ter fôlego aí para o próximo período. Sobre a reforma do Estado, aqui, a gente precisa de um movimento muito forte para barrar. Eu acho que todas as pessoas que tiverem a possibilidade de mandarem às suas câmaras municipais, aos deputados estaduais, aos seus prefeitos, porque a FAMURS na terça-feira vai tomar posição sobre a reforma tributária do Estado, isso é bastante importante, que possam barrar esse tipo de iniciativa que vai onerar os alimentos, vai onerar o que é básico para a população. Acho que a gente pode sim, especialmente o pessoal que está ouvindo a gente, tomar medidas imediatas, ter a mobilização possível hoje, porque, óbvio, a gente não consegue fazer o que uma reforma dessas, a importância dessa seria necessário, que era pegar a Praça da Matriz e encher ela de gente protestando contra essa reforma. A gente não consegue fazer isso, não pode fazer isso, não deve fazer isso, mas no que a gente consegue fazer, acho que a maldade também é fazer esse tipo de reforma permanente nesse momento, a gente tem que fazer para barrar essa reforma. O governo, inclusive, colocou, a gente chama o cavalo de Troia, né? Ele colocou um pacote bonito, tem umas simulações que tem ali nos sites do governo, o pessoal
acadêmico até que apoia uma reforma desse tipo, está colocando, vai lá na simulação, tu vai ver que tu vai pagar menos. Pagar menos do quê? Aí tu vai ver o que é o pagar menos. É que como eles estão desconsiderando que vai diminuir as alíquotas, porque vai lá, Tarcísio, se o governo não fizer nada, o 30% vira 25% em 1º de janeiro. Tá? Não precisa de projeto de lei nenhum. É o que está na lei. É o que está É na o que lei. está na lei, certo? Não, ele não parte disso, ele parte do 30%. Mas para aí, sabe? Eles querem eternizar um aumento do ICMS sobre os alimentos, sobre o que é básico para a população. Isso é um negócio inimaginável, assim. Que tu onerar alimentos seja, para mim, uma coisa medieval. Eles dizem que é uma coisa moderna, certo? A modernidade onerar alimento. Tá? É uma barbaridade. É uma barbaridade, então, isso, né? O Guri tem razão em ter dito um palavrão. Ele tem razão. Tem não razão. Vamos fazer aqui, mas penso nele também, porque é uma barbaridade. Né? Então, eu acho que apoiar assim, iniciativas como essa do Instituto de Justiça Fiscal, da oneração para os super ricos como uma medida emergencial e fazer um movimento possível e que a gente possa fazer junto às câmaras, aos prefeitos, aos deputados estaduais atuais, para barrar essa reforma no Estado, são 2 coisas que a gente pode tirar como tarefa, uma tarefa militante com amor, viu? Porque a gente consegue fazer revolução só assim mesmo. Dão, tu que é o homem dos números, eu quero te fazer uma última pergunta. Quanto é 0,3% de 200 mil? 600 mil pessoas. Não, 0,3% de 200 mil pessoas. De 200 mil pessoas? 0,3%. Dá uns 600. Isso, então vamos lá. Por que eu fiz essa pergunta? Novo Hamburgo tem pouco mais de 200 mil habitantes, né? Uhum. Então, a proposta de justiça tributária que vocês apresentaram, ela vai incidir aqui em Novo Hamburgo sobre aproximadamente 600 a 700 pessoas. É isso? Talvez muito menos. Muito menos. Sim, porque a concentração de riqueza efetiva, ela não está tanto em Novo Hamburgo. Não, mas vamos dar de barato isso. Vamos dar de barato. Vamos dar de barato. Agora, a pergunta que eu quero fazer para as pessoas é o seguinte, ó. Nós vamos aceitar que taxem a comida, né? Que aumentem o imposto do alimento, que aumentem o imposto, enfim, de coisas essenciais, ou nós vamos lutar para que 600 pessoas que aqui em Novo Hamburgo têm sobrando, ajudem o Brasil a sair da crise? Essa é a questão. A questão toda desse debate é em torno disso. Nós temos aqui 240 mil pessoas, né? Que, vamos dizer assim, que se a gente incluísse os 240, daria uns 700. 700 pessoas que têm sobrando podem fazer mais do que as 240 ou as 239.400 que ficam de fora dessa proposta do benefício, do Instituto de Benefício Tributário. É isso que, no frigir dos ovos, nós discutimos na manhã de hoje. Nós temos uma possibilidade de fazer com que aquilo que nós precisaremos para reconstruir o país depois dessa pandemia seja pago por quem tem sobrando e não por quem tem faltando. Essa é a grande questão. Eu queria agradecer muito a vocês. Eu acho que queria dizer às pessoas que estão nos acompanhando que compartilhem, que repassem essa live, porque verdadeiramente nós discutimos um tema essencial. E que leiam um pouco esse material que foi publicado pelos trabalhadores da Receita, pelo conjunto de setores, vamos dizer assim, que são interessados em fazer justiça. Queria fazer esse apelo também. E agradecer demais a vocês. Eu achei que foi... Primeiro, eu reaprendi um monte, né? Não sou totalmente analfabeto no assunto, mas eu aprendi um monte e reaprendi um monte. E segundo, eu acho verdadeiramente as informações que vocês trouxeram
foram muito, muito, muito especiais. Então, muito obrigado, Dão, dá o teu recadinho aí final e... Tarcísio, muito obrigado pela oportunidade. Aníger, um prazer poder compartilhar essa mesa, ainda que à distância, né, contigo. Só para reforçar, realmente é isso que o Tarcísio colocou, na verdade a nossa escolha é uma escolha muito simples, né, ou tributamos 0,3% da população, ou todo mundo vai perder mais. Né? Na verdade, para salvar o país, muito pouca gente sendo tributada resolve. A nossa proposta mexe nas fortunas, tem imposto sobre grandes fortunas, mas tem um aspecto que essa proposta tem, que só esta proposta tem, que ela aumenta a arrecadação, a receita dos estados em 86 bilhões. Só tributando os mais ricos. Nós estamos Quer dizer, mudando melhora as finanças dos estados e municípios. Melhora as finanças dos estados e municípios sem aumentar 1 centavo no preço dos produtos. Aliás, reduzindo, porque a gente propõe também a desoneração do Simples. Veja, o Simples são 70% das empresas que empregam 12 milhões de pessoas. Nós estamos reduzindo a carga tributária do Simples, reduzindo o imposto de renda dos mais pobres e aumentando o volume de... Quer dizer, beneficia todo mundo. É uma proposta que beneficia até os super ricos. Sim, porque vão ter um mundo melhor. Vão ter um mundo melhor e a economia volta a funcionar. Também é bom para eles. Ou seja, o dinheiro que faz girar a economia é o dinheiro que acaba aumentando a riqueza dos super ricos também. Por isso que os 83 super ricos fizeram aquela carta pedindo para ser tributado. Porque eles perceberam que tem que botar dinheiro na economia para poder fazer a coisa voltar a funcionar. Senão eles também vão perder. Enfim, é uma oportunidade importante. Eu acho que eu queria cumprimentar a todos os que estão nos acompanhando aí e parabenizar, né, a pessoa acordar de madrugada, 10h30 da manhã, num domingo, para assistir uma live sobre esse tema. Realmente a pessoa tem muitos méritos e eu espero que a gente possa ter, né, não complicado demais a vida das pessoas, né, que a gente possa ter ajudado as pessoas a refletir sobre esse tema que é tão importante. E eu acho que, como disse a Níger, temos que ser militantes desta causa. É uma causa que afeta a todo mundo, é uma causa que afeta a todos. Se nós não nos apropriarmos dela, né, nós vamos sempre carregar o peso. Né? Agora, se a gente se apropriar dela, a gente joga o peso para onde tem que jogar, que é o peso para os mais ricos e os mais afortunados. Viu, vereador Brizola? O Dão reforçou aí a tarefa que sobrou para ti. Aqui nós só temos um vereador que a gente pode contar assim no osso mesmo, que é o vereador Enio Brizola. Então, tudo que a gente precisa que sejam matérias que interessam a maioria do povo, a gente tem que apelar para ele, viu, Brizola? Moção aí contra os impostos do leite e contra os impostos do Bolsonaro e a favor dos impostos propostos aí pelo Instituto de Justiça Fiscal. A Níger, essa foi a live que apareceu mais obrigado no final. Excelente debate, de todas as que eu fiz. Mais pessoas, parabéns, obrigado, excelente, não sei o quê, não sei o quê. Foi a live de todas, eu faço uma todos os domingos. A exceção de um ou outro domingo que eu estou com preguiça, né? Ou que eu faço a live no sábado, melhor dizendo. E muita gente querendo que a gente aprofunde. Então, talvez a gente vá pedir a vocês de novo, né, mais uma contribuição. Aliás, eu tenho que registrar aqui, vocês sabem que o Dão, eu conheço o Dão há muito tempo, mas não esse Dão aqui que fala tão bem sobre tributos. Eu conheço um sujeito que canta bem, no Unamérica. E quem me passou o telefone do Dão foi a Kátia, a companheira do Zé, que é teu companheiro do Unamérica. Então, também é um outro talento, né? O sujeito fala bem e canta bem, olha só, né? Aníger, dá o teu bom dia também, teu. Olha, eu quero agradecer, foi um prazer, realmente também uma aula, porque uma aula de didática, uma aula de... Eu adorei a tua fala, Dão, já tinha te ouvido em outras lives, muito bom compartilhar esse espaço contigo. Tarcísio, meu amigo, meu companheiro de militância, esperamos aí uma vitória muito boa para ti. Mas, porque é uma vitória para todo mundo. Eu até queria destacar... Estão pedindo Dão. Isso aí, é legal isso, ó.
Estão pedindo... Eu queria destacar que a proposta da reforma do leite, ela é muito, muito ampla, né? Ela pega também os micro e pequenos empresários. O Dão acabou de falar do Simples, o pessoal do Simples também vai ter redução de benefício, ou seja, vai ter aumento da alíquota no pagamento do Simples Nacional aqui no Rio Grande do Sul. Ele vai reduzir, porque nós temos benefícios adicionais aqui do Rio Grande do Sul e ele vai derrubar grande parte desse benefício. Então, também os micro e pequenos empresários, não foi um esquecimento, mas é um volume, essa reforma de ataque aos trabalhadores, que a gente foca no que é para todo mundo, assim, e não falou muito dos setores, mas o setor do leite, o setor do vinho, o setor da cachaça, todos eles vão ter aumento de impostos aqui pela proposta do governador. E assim, ela passa a trancar a pauta da Assembleia dia 9 de setembro. Então, acho que toda a mobilização dos nossos vereadores, contamos aí com as possibilidades de moção contra essa proposta, elas são muito bem-vindas, mesmo que seja uma carta do próprio vereador para a Assembleia, para os deputados. Toda essa mobilização é importante para os deputados da base que estão muito bem trancados em casa perceberem que as pessoas entenderam do que se trata essa proposta. Tá? Ela vem, assim, num pacote bonito, mas, de fato, ela vai prejudicar muito permanentemente, porque não é uma coisa extraordinária, assim, em 2 anos volta todo, a cesta básica vai ser 7% de novo, não. É para cobrar os 17% sobre todos os alimentos permanentemente, né? Então, agradecer, contar com a mobilização e militância, que as pessoas possam ver essa nossa live, e eu estou à disposição aí, o Tarcísio sabe, é um prazer conversar com ele e poder falar sobre esses assuntos, que são, às vezes, muito difíceis, mas que a gente é bom, a gente vai aprendendo e vai ficando mais fácil, e eles são muito importantes para a vida da gente mesmo. Mas nada do que é importante na nossa vida é fácil, né? Essa que é a verdade. A gente tem que aprender isso definitivamente. Nada do que é importante, inclusive desse ponto de vista, a gente discutir os temas difíceis da política é muito importante. Aliás, quero dizer a vocês que a Sandrine Leser-Schenkel, ela me chama para militância, onde compro a bandeira, é a segunda pessoa, isso é simbólico, a segunda pessoa que de ontem para cá me pergunta onde compra a bandeira do PT, né? Então, Sandrine, tem bandeira do PT na nossa sede, nós vamos, evidentemente, fazer um contato contigo depois, mas, assim, nós estamos num esforço de mobilização muito grande mesmo, porque, vamos dizer assim, esta crise, e nós teremos uma crise duríssima, vai ser difícil a vida, já é difícil hoje, vai ser muito mais difícil quando acabar o auxílio dos R$600, quando isso acabar, vai ter muita gente que vai passar fome de novo, enfim. Então, nós precisamos nos preocupar em como sair dessa crise. E se deixar na mão deles, a saída vai ser no lombo do povo, como diria Olívio Dutra, né? Então, nós precisamos nos mexer. Essa coisa que tu falou agora no final, Aníger, da micro e pequena empresa hoje, eu ia fazer 1 minuto sobre isso, e aí comecei a escrever e digo, isso aqui vai precisar de 1 hora, né, para mim escrever tudo que o Leite quer mexer aí, dando na cabeça do povo, né? Mas os micro e pequenos, hoje, a isenção é para os empreendimentos que faturam até 360 mil ano. Presta atenção aos micro e pequenos. A isenção hoje eles são isentos para quem fatura até 365 mil. A proposta a partir de 2022 é para quem fatura até 180 mil. Portanto, vai tungar pesado também as micro e pequenas. Da mesma forma como o imposto federal, quer dizer, o que o governo federal está propondo de peso sobre os profissionais liberais, né, advogados, médicos, arquitetos, engenheiros, enfim, é uma paulada também de passar o imposto deles de 2% para 10%, uma coisa assim. Então, tem muita coisa muito importante, queria dizer isso a vocês, e que a gente precisa discutir e entender. Passamos longe da hora,
mas tem bastante gente ainda logada, então o povo vai atrasar tudo o almoço, muita gente vai atrasar o almoço. Quero agradecer muito a vocês, foi uma excelente manhã. A carne vai atrasar, hein, Tarcísio? A tua carne vai atrasar. Mas eu agora vou lá e boto fogo no fogão a lenha e faço, e ali por umas 2h30 eu estou pronto aí. Estou pronto. Então, mas eu estou maravilhado, enfim, é isso, gente. É isso. Muito obrigado a vocês, obrigado pelas excelentes contribuições, a Dão, a Níger. Vou te dispensar da música hoje, Dão. Né? Legal. A gente faz uma outra live com música, próxima com vez. música, exatamente. Então é isso. Muito obrigado a todos os que nos ouviram. Um bom domingo. Viva a juventude! Nós encerramos ontem a Semana Mundial da Juventude, instituída pela ONU. Né? Eu encontrei uma poesia belíssima para homenagear de uma escritora negra. Quem quiser ver, vai no Minuto de ontem, Minuto Cultural, é uma belíssima poesia, e nós estamos nos preparando para o combate. Eu quero dizer a vocês que eu, pessoalmente, estou motivado, né? Muitos que me conhecem sabem que eu não queria mais disputar eleições, mas, enfim, a gente, como é que diz o ditado? A gente dá um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Já que entramos, vamos fazer o melhor, e acho que, de fato, nós precisamos colocar forças políticas que tenham compromisso com a maioria do povo nos espaços de governo, porque um governo municipal também pesa sobre as decisões do Congresso Nacional. Se ele se movimenta, ele consegue empurrar os deputados mais para os braços do povo. Se ele não se movimenta, deixa eles nos braços dos ricos. Né? E nós precisamos muito, muito isso. Então, um grande abraço a vocês. Aqui alguém está falando até da vaquinha Unamérica, aqui, a Suziane, querida, está falando da vaquinha Unamérica, porque os artistas estão passando um cortado pesado também com essa pandemia. Um grande abraço a vocês, um bom domingo e viva a esperança! Um abraço. Um abraço.